este grupo de oração, a página desta comunidade. Então, como eu dizia, eu me chamo Juninho, eu tenho 30 anos, eu sou casado com a Bárbara. Nós fizemos hoje 8 meses de casado. Nós somos pais do Miguel, que está no útero da Bárbara há 6 meses. Nosso querido filho Miguel. Sou membro de um grupo de oração e participo da renovação carismática católica, corrente de graça para a igreja. E moro lá na região de Esmeraldas. Então, você que já achou a palavra, Eclesiástico, não é Astes, é Eclesiástico, capítulo 21. Diz o seguinte: filho, pecastes, não o faça mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela se aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. A chaga que ele produz é incurável. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Nossa Senhora, que salva de palmas, michuruca. Então, a palavra de Deus em Eclesiástico vem trazer para nós este alerta, para que nós, então, possamos evitar todo tipo de pecado. E, como eu dizia no começo desta pregação, o tema desta pregação é antes morrer do que pecar. É uma frase, é um lema de São Domingos de Sávio. Um jovenzinho que era discípulo de Dom Bosco e escolheu, então, esta frase, este lema, como itinerário da sua vida. Ele colocou como meta da sua vida esta frase, e todos os dias ele repetia para ele, eu prefiro morrer do que pecar. E aí, se nós considerarmos o cenário de hoje, se nós considerarmos os nossos dias atuais, uma frase como essa causa espanto nas pessoas. Causa até mesmo arrepios. Vão chamar um jovem que diz uma frase dessa hoje de radical, que não é bem assim, que não precisa disso tudo, que Deus é misericórdia, que só Deus pode julgar. Se um jovem diz isso para uma pessoa hoje, que é melhor morrer do que pecar, a pessoa vai ridicularizar esse jovem. Mas esta frase não é de um jovem qualquer, é de um santo da igreja, um santo jovem que se decidiu, porque ele entendeu o risco, a desgraça que é o pecado. Então, quando nós ouvimos esta frase, ela soa dentro do nosso coração, nos nossos ouvidos mundanos, nos nossos ouvidos que são hábeis a ouvir aquilo que o mundo tem para nos falar, mas são tapados para ouvir aquilo que vem de Deus. Os nossos ouvidos que foram acostumados a ouvir aquilo que é secular, aquilo que é mundano. Então, quando nós ouvimos uma frase de efeito como essa, e não é somente uma frase de efeito, mas é uma profecia, é um estilo de vida, nós já criamos aversão no momento que essa frase chega ao nosso coração. No momento que esta frase chega aos nossos tímpanos, o nosso cérebro, por estar mundanizado, já produz em nós uma aversão. Porque não se fala mais de pecado. Hoje não se denuncia mais a prática do pecado. As pessoas, infelizmente, se esqueceram que nosso Deus deixou mandamentos. E que quando nós ferimos um destes mandamentos, nós estamos pecando mortalmente. Mas parece que é uma coisa assim estranha falar do pecado. Se Dom Bosco tivesse vivo hoje, se o Padre Pio tivesse, claro, eles estão vivos, mas se eles estivessem neste momento pregando, sendo padres nas igrejas, as igrejas deles estariam vazias. Ou então, como é de costume, chamariam a polícia,
denunciariam ao Ministério Público, como nós temos visto aí, diversos padres, por denunciar o pecado, serem denunciados ao Ministério Público. E por que esta frase causa tanto efeito dentro do coração das pessoas? Efeito, não um efeito bom, mas um efeito de estranheza. Porque as pessoas não se preocupam mais com a salvação da sua alma. O nosso século atual, faz um fundo aí, irmão. Nosso século atual é o século do paganismo, em que as pessoas não se preocupam mais com a salvação da alma. Por quê? Porque elas acham que já estão salvas, que já obtiveram diante de Deus, pelo sacrifício de Jesus, a salvação. Isso é uma verdade. Mas elas esquecem de que a salvação é uma luta contínua. Porque assim, se não vigiarmos, nós poderemos perdê-la. Nós poderemos perder a salvação que tanto custou para nosso Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que cospem em Jesus, tem pessoas que escarnecem de Jesus, porque quando nós pecamos, nós colocamos, vai dizer São Paulo, Jesus novamente na cruz, ferimos Ele novamente. Então, São Domingos de Sávio vai trazer esta frase. Por que é preferível morrer antes de pecar? Porque o pecado é uma desgraça. O pecado é a maior desgraça da humanidade. Então é preferível morrer do que pecar. Porque se você peca, você está em desgraça. Se nós pecamos, nós estamos em desgraça automaticamente. Nós que tínhamos recebido a graça da salvação, nos tornamos desgraçados. Pesado, né, isso? Meditar isso é muito pesado, não dá popularidade não. O povo sai da live, não fica ninguém. Mas você que está aí, é porque você quer, você tem desejo de lutar contra o pecado. E eu e você precisamos ouvir essas palavras duras, mas palavras que nos colocam dentro do coração um desejo pela santidade. Imagine, meu irmão, você ganhou a graça de Deus pela salvação de Jesus na cruz, mas quando eu e você pecamos, nós saímos desta graça, nos tornamos desgraçados. Então é muito preferível morrer do que pecar. E o que é pecado, Juninho? Vamos para o Catecismo da Igreja Católica, que ele nos explica muito bem o que é pecado. Parágrafo 1849 do Catecismo da Igreja Católica. Pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus. Quando nós pecamos, quando nós permitimos que o pecado adentre na nossa vida, sem luta, sem resistência, nós estamos indo contra a falta. Nós faltamos com amor a Deus. Além de irmos contra os mandamentos, estamos faltando no amor a Deus. Dom Bosco vai dizer neste pequeno livro, que eu recomendo-vos a comprar, a Carta aos Jovens de Todos os Tempos, que quando nós pecamos, nós dizemos para Deus: Deus, você é um desgraçado e eu não te quero. Eu prefiro o pecado. E Dom Bosco vai dizer, na parte 2 deste livro, que quando nós aceitamos o pecado na nossa vida, nós viramos as costas para Deus. Nós deixamos Deus. E o catecismo é muito claro, que o pecado é uma falta contra a razão. Conscientemente, meu irmão, o pior pecador que existe na face da terra, conscientemente, no fundo da sua consciência, ele sabe que ele está no erro. O seu raciocínio, a sua lógica interior, acusa-o dizendo: você está errado. Mas não é só uma falta contra a razão, é uma falta contra a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Deus. Quando nós pecamos, nós deixamos a verdade para abraçar uma mentira. O pecado é uma mentira, meu irmão. É uma sensação passageira.
seja ele qual for, dentre os 10 mandamentos, qualquer um deles que você for contra, você está indo contra uma verdade de fé, está mentindo para você e para os outros. Você que apressou o seu namoro, você que está fraudando na sua empresa, você que está mentindo, você está indo contra a verdade, você está indo contra o amor de Deus, contra a consciência reta. É uma falta ao verdadeiro amor. E para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Eu dizia na oração, muitas pessoas apelidam os seus pecados de pecado de estimação. Estimação é algo, a palavra diz, né? Estimado. Tire este nome da sua vida. Você não deve estimar o seu pecado, você deve odiá-lo. Encare o seu pecado, e aí o padre Paulo Ricardo vai escrever um livro muito bom, A Cura das Feridas da Alma, né? Um olhar que cura. São dois livros. E ele diz neste livro que estes tais pecados de estimação não devem ser encarados como pecado de estimação, mas sim como uma doença. E uma doença que pode nos levar à morte. Uma morte tanto física quanto espiritual. Uma morte tanto passageira nessa terra, como uma morte eterna no inferno. Hoje eu devo encarar aquele pecado, aquela situação que eu estou vivendo, não mais como algo de estima, mas eu devo começar a partir de hoje, odiar este pecado com todas as minhas forças. Eu devo ficar irritado quando eu cair neste pecado. Eu devo ter aversão a este pecado, porque este pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Parágrafo 1850. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os corações. Pecar, vai dizer o catecismo da Igreja Católica, é o amor a si próprio e o desprezo a Deus. Quando eu e você escolhemos as nossas doenças espirituais, os nossos vícios, quando nós estimamos o tal pecado de estimação, nós desprezamos a Deus. Pare para pensar isso que eu estou dizendo para você. Pare um pouquinho para meditar nisso que eu estou falando, para mim e para você nesta noite. O meu e o teu pecado é um desprezo para Deus. O Deus que tanto nos amou, o Deus que se entregou por nós, o Deus que foi ferido, machucado, escarnecido. Quando eu peco, eu sou como aquelas pessoas que estavam ali na crucifixão de Jesus, cuspindo, gritando, flagelando, humilhando, escarnecendo. O meu pecado produz isso em Jesus. E quais são as consequências deste pecado? A palavra de Deus vai dizer em Isaías, capítulo 59, no versículo 2: antes são os vossos pecados que põem uma barreira entre vós e o vosso Deus. Então a primeira consequência do pecado na nossa vida é este afastamento de Deus. Mas entenda bem, não é Deus que se afasta de mim, sou eu que voluntariamente se afasto de Deus. Quando eu escolho o pecado, eu estou escolhendo se afastar de Deus. Eu digo para Deus: eu não te quero, eu te abomino, eu não te quero na minha vida. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu não estou sentindo Deus, eu não sinto Deus na minha vida, eu sinto como se Deus estivesse longe. Talvez a pergunta deve ser outra, que a sua consciência deve fazer: eu sinto que eu estou longe de Deus. Eu sinto que dentro de mim Deus já não está. Não porque foi uma vontade de Deus, mas uma vontade minha. Como dizia Santo Agostinho: eu te buscava fora, mas dentro de mim tu estavas. Então fomos nós que saímos de Deus. Esta é a primeira consequência do pecado na nossa vida. É por isso que São Domingos de Sávio vai dizer: eu prefiro morrer do que pecar, porque eu não quero me afastar de Deus.
Eu não quero ficar longe de Deus. Eu não quero sair da presença de Deus. Eu quero estar de tal ponto impregnado que as pessoas possam dizer como São Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que as pessoas possam confundir o Cristo em mim, que as pessoas possam enxergar o Cristo em mim. E isto não é vaidade em dizer. O desejo pela santidade tem que ser o desejo mais alto na nossa vida, tem que ser a meta das metas. Talvez você traçou aí tantas metas: a meta de cursar a faculdade, a meta de se formar em algo, a meta de ser um empresário, a meta de namorar, de casar. Mas a maior meta da nossa vida tem que ser a santidade. A luta contínua contra o pecado, a luta cotidiana. Tem que ser uma luta contínua, permanente. Não pode baixar a guarda. Eu gosto de artes marciais. Eu estava vendo o resumo da luta do Spider, né, do Anderson Silva, lutando boxe. E ele tem uma maneira que ele baixa a guarda. E um tempo atrás, quando ele não estava preparado, na penúltima luta de UFC dele, ele baixou a guarda. E o cara veio e deu um socão no queixo dele, ele caiu. Quando nós baixamos a guarda, achando que já obtivemos uma santidade, achando que a força é nossa, o inimigo nos dá um socão e nós caímos. E meus irmãos, muitas vezes quando nós caímos, muitas vezes quando nós estamos prostrados no pecado, é muito difícil de levantar, e aí tem que ser a graça de Deus. É por isso que quando nós caímos num pecado, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o quanto antes a confissão. Porque se eu cair no pecado, e principalmente mortal, se eu cair no pecado e ficar prostrado, se eu cair no pecado e permitir isto na minha vida e dizer: não, eu já estou caído, então eu vou pecar mais um pouco, vai ser muito difícil se levantar. E quanto mais pecado nós formos caindo, quanto mais nós formos acumulando pecado dentro de nós, mais nós vamos nos afastar de Deus. Primeira consequência, então, é o afastamento de Deus. Qual é a segunda consequência? Provérbios 8:35 vai dizer: quem peca, fere a si mesmo. Então, quando nós pecamos, nós estamos nos ferindo, nos machucando. Quando nós pecamos, além de abandonarmos a presença de Deus, além de machucarmos o coração de Deus, nós também estamos nos ferindo. Não pense você que este pecado tem produzido aparentemente um prazer, tem te dado aparentemente uma força, aparentemente até tem colocado algumas virtudes, digamos assim, financeiras, estabilidade, sucesso, virtudes mundanas, que hoje se prega muito sobre isso: autoestima, autopoder, autoimagem. Eu posso, e eu coloco eu como centro e não Deus. Então, o pecado, ele até aparentemente ele causa este sentimento de poder em nós. E foi por isso que Adão e Eva caiu. Porque quando o inimigo veio tentá-la, o inimigo colocou no coração de Eva este sentimento de que ela poderia ser maior do que Deus. Este aparente poder, este aparente autocontrole sobre a minha vida. Mas quando nós vamos enxergar o pecado no fundo da nossa alma, nós vamos ver que a nossa alma está extremamente ferida. E é só você ver, andar pela rua aí, meu irmão. É só você ir no centro de Belo Horizonte. Você vai ver as consequências do pecado nos nossos irmãozinhos que estão nos vícios. Você vai ver as consequências de um pecado, de um pai de família que comete o pecado do adultério, deixa a sua esposa por uma outra mulher. Você vai ver a consequência do pecado na vida dos filhos dele, na vida daquela mulher e até mesmo na vida daquele homem. Você vai ver a consequência do pecado na vida daquele homem que é um mau patrão, trata mal os seus empregados. Ele até pode prosperar por um tempo, mas depois ele se atola na dívida. Ele não tem felicidade, ele não tem alegria. Porque o pecado causa em nós este esvaziamento de Deus. E Deus é a alegria do homem. Sabe o sentimento que você tem? Porque nós carregamos dentro de nós o sentimento de tudo que nós vamos fazer
ou vamos ser o melhor. Nós vamos comprar um sapato, nós escolhemos a melhor marca, o melhor estilo, aquele sapato que mais encaixa no nosso pé, uma roupa, a melhor roupa. Nós vamos comprar um automóvel, o melhor. Nós desejamos dentro de nós o melhor, uma namorada, um namorado, um casamento. Nós queremos sempre o melhor. O desejo do nosso coração é que eu consiga obter o melhor. Mas no fundo, este desejo é um desejo de Deus, porque Deus é o melhor para mim. Este desejo de querer o melhor, o mais belo, é um desejo que a sua alma tem no paraíso do céu. Quando você compra algo, quando você busca algo em alguém, ou em si próprio, você está buscando o céu e não sabe. E o pecado causa este esvaziamento. Até mesmo este sentimento de buscar coisas boas para a minha vida vai se esvaziando. Eu vou perdendo o gosto pela vida. Por quê? Porque eu estou ferido, estou machucado. Provérbios 8:35. Quem peca, fere a si mesmo. E o que é que acontece? Primeiro efeito, então, afastamento de Deus. Segundo efeito, ferida, doença. Terceiro efeito, Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Nós nos afastamos de Deus, nós nos ferimos, e aí por estarmos longe de Deus, como aquela ovelha perdida, né? Estamos feridas, e não conseguimos nos curar sozinho. É necessário que o pastor venha resgatar a ovelha de volta, para que aí sim o pastor venha dar o tratamento necessário à ovelha. Mas se a ovelha não é resgatada pelo pastor, a ovelha morre. De que forma que a ovelha morre? Ela talvez caiu num precipício, ela talvez quebrou as patas, ela se machucou, ela não consegue se levantar mais. Hoje, meu querido irmão, é necessário você pedir essa graça de Deus. Senhor, eu estou atolado no pecado. Como bom pastor que resgata as ovelhas, vem me resgatar, Senhor. Hoje eu estou na droga, hoje eu estou no vício da pornografia, da masturbação. Hoje eu estou namorando com um namoro avançado. Todo final de semana eu estou num motel diferente com a minha namorada. Senhor, me arranca, eu estou ferido. Eu não consigo me levantar mais. Pede, meu irmão, aí da sua casa esta graça, deste reencontro como aquele filho pródigo. Eu amo a passagem do filho pródigo, Lucas 15. O filho pródigo, quando estava lá no meio daquela lama, da lavagem de porcos, a palavra vai dizer que ele caiu então em si. Ele fez um exame de consciência. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Parece muito duro. Para que você possa entrar dentro do seu coração e fazer um exame de consciência. Talvez por fora você está boa viola, por dentro pão bolorento. Tem um ditado mineiro que diz isso. Talvez por fora você está belo, você está malhadão, malhadona, os glútens estão grandes, mas por dentro você está raquítica. Por fora você é, desculpe a palavra, gostosona, mas por dentro você é raquítica. Por fora você está gostosão, malhadão, bonitão, mas por dentro você está raquítico, anêmico, pálido. Não adianta, meu irmão. Pede a Deus hoje a graça de começar uma mudança interior. E aí, quando eu digo que as consequências do pecado nos afastam de Deus, nos ferem, e aí São Paulo vai dizer que o salário deste pecado, ou seja, o trabalhador tem que ganhar algo. Nós trabalhamos para o inimigo. Quando nós estamos pecando, vivendo uma vida de pecado, sem luta, porque pecar nós vamos pecar, não tem jeito. A palavra de Deus vai dizer que o justo peca 7 vezes ao dia. Imagina um injusto como eu. Imagina um injusto como eu. Mas eu não posso me conformar. É isso que eu estou querendo dizer para você. Por isso que eu estou tentando colocar dentro dessa palavra, que a palavra cative o teu coração, para que você faça um exame de consciência hoje, e você possa regressar, voltar para a presença de Deus, para que Deus possa curar você. Porque se eu e você não voltarmos para Deus,
se eu e você não voltarmos para a presença do Senhor, não voltarmos para os sacramentos, não voltarmos para o terço, não voltarmos para a confissão, não voltarmos para a adoração, para a leitura da palavra, para a vida dos santos, nós vamos morrer. E não será uma morte, aquela morte que nós estamos acostumados, que a gente pensa na morte só como um instante, foi, partiu. E aí nós pensamos na morte só no choro, no velório. E é incrível, principalmente aqui no Brasil, é incrível. Quando alguém morre, foi para o céu. Tem muita gente aí que é tão santo, que nem no purgatório a pessoa passa. Tão santo, tão santo. Se quando eu morro eu vou para o céu, por que eu vou pecar? Ou para que eu vou lutar contra o pecado? É isso que está dentro da nossa consciência, que a gente vê. É morrer um artista no Brasil, o artista vira canonizado no mesmo dia. Nossa, era um santo, era um benfeitor, era lindo, era maravilhoso, está no céu. Será que está no céu? Será que aquele parente seu que morreu por esses dias está no céu? Nossa, Júnior, você está sendo tão grosso, tão duro com as suas palavras. Olha o que Dom Bosco vai dizer aqui. Se estavam na graça de Deus, felizes deles. São eternamente felizes. Se estavam no pecado, serão atormentados para sempre. E tu, meu filho, vai dizer Dom Bosco, santo da igreja, se morrestes neste momento, o que seria da tua alma? E tu, meu filho, se morrestes neste momento, o que seria da tua alma? Pare para pensar. Infeliz de ti, se não estás preparado, porque o que não está pronto para morrer bem hoje, corre grande risco de morrer mal. E aí ele vai dizer: o lugar e a hora da tua morte não te são conhecidos, mas é certíssimo que ela virá. Ainda supondo que não te surpreenda uma morte repentina ou violenta, sem embargo, a última hora da tua vida há de chegar. E aí eu sempre gosto de citar os monges cistercienses que se cumprimentavam nos corredores do convento. Momentus mores. E o outro respondia carpe diem. O monge dizia para o outro: você vai morrer. E ele respondia: viva bem o seu dia. Ou seja, lute contra o pecado, porque é certo. E olha o que a palavra de Deus vai dizer em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, na tradução da Ave Maria. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim, e jamais pecarás. Imagina lá, naquele momento que você está indo pecar, você pensa assim: se eu morrer depois que eu pecar, se eu morrer enquanto eu estiver pecando, para onde que eu vou? Mas tem sido impregnado na nossa consciência. Morreu, vai para o céu. Não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre a salvação da alma, nem purgatório existe mais. É só morrer um artista no Brasil, pronto, foi para o céu. Não importa a vida de pecado público que a pessoa vivia. E aí, se você denuncia um pecador público, você está julgando. Não estou julgando, estou falando, estou anunciando para aquela pessoa o que ela está vivendo. Eu não estou julgando ela. Julgamento é dar uma sentença. Bem, é isso, vai acontecer isso com você, isso e isso. Agora dizer que a pessoa está no pecado não é julgamento, é anunciar para ela. Por quê? Por que eu não julgo? Porque a partir do julgamento vem a sentença. Quando eu digo para alguém que ela está em pecado, eu estou avisando ela: olha, se você morrer em pecado, você vai ser julgado por Deus. E aí,
as pessoas romantizam, é muito essa palavra aí, né? Romantizam a morte. Acham que eu morri. Ai, agora eu vou lá. Aí põe um desenho de uma auréola, né? Na pessoa. Está lá diante de Deus. Mas eu quero convidar você, quando terminar esta pregação, a buscar na internet as visões de Santa Brígida sobre o juízo final. Ou seja, sobre o julgamento da alma. Vai dizer Santa Brígida que quando a alma chega diante de Deus, morreu, esticou as pernas, como diz o meu padre, espichou os pés, chegou diante de Deus, Deus vai abrir o livro da vida. Vai dizer, meu filho, você fez isso? E diante de Deus não vai ter mentira. Diante de Deus não vai ter jeitinho brasileiro. Eu vou dizer, sim, eu fiz. E você confessou isso? Não confessei porque eu fiquei com vergonha do padre. Muito bem. E você fez aquilo? Sim, fiz. E você deixou de fazer aquilo? Sim, deixei. E Deus vai perguntar para aquela alma que está esclarecida do que está acontecendo, porque a venda caiu dos olhos. Diante de Deus não tem mais mentira. Deus vai perguntar para aquela alma: o que tu mereces, meu filho? E a alma vai dizer para Deus: eu mereço ser desgraçado eternamente. E a alma, como fez a vida inteira, virará as costas para Deus e caminhará para o fogo do inferno. Está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? E desgraçado ficará eternamente. Aí Dom Bosco vai dizer: considera, meu filho, que se caíres no inferno, dele jamais sairás. Nele se padecem todas as penas e todas elas serão para sempre. Passarão 100 anos, 1000 anos, e o inferno estará apenas começando. Passarão 100.000 anos, 100 milhões de anos, e o inferno estará apenas começando. Se um anjo, por acaso, anunciasse a um condenado que Deus haveria de livrá-lo do inferno, depois de passar tantos anos, tantos milhões de anos e séculos, como uma gota há no mar, ou folhas e grãos que há de areia na praia, esta notícia lhe causaria logo um consolo indivisível. Imagina a seguinte cena: a alma está no inferno, condenada, vivendo os tormentos do inferno. E aí chega um anjo e diz para ela: você vai sair daqui tantos bilhões de anos. Aquela alma vai dizer: bem, eu vou conseguir sair. Olha o que Dom Bosco diz: é certo, exclamaria, que é o imenso número dos séculos que sofrerei, mas afinal chegará um dia que eles acabarão. Mas aí passarão estes milhões de séculos e uma infinidade de outros milhões, e o inferno estará sempre apenas começando. Se isso não causa arrepio em você, em mim causa muito. Porque uma vez que nós caímos no inferno, de lá nós não sairemos. Primeira consequência do pecado, qual é? Afastamento de Deus. Segunda consequência, ferida, doença. Terceira consequência, morte. Vamos lá? Primeira consequência do pecado. Segunda consequência. Terceira consequência. E esta morte pode ser uma morte. Pode ser uma morte. Pode ser uma morte, gente, eterna. Lembra do velório que eu estava falando? A pessoa chega ali no velório e imagina ali o caixão do defunto. Ai, que bonitinho, está com Deus. Não. Aí pede o padre para jogar 10 litros de água benta. Não vai resolver. Pode celebrar quantas missas for. Não estou dizendo que você não deve fazer tudo. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas as pessoas não acreditam mais nisso. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 10, 35. O ensinamento da Igreja afirma a existência da eternidade e do inferno. Não sou eu, Juninho.
Não são os missionários da alegria que estão dizendo isso. As almas dos que morrerem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a alma aos infernos, onde sofrem as penas do fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Esta é a maior pena, porque a alma lá no inferno, no meio dos seus tormentos, ela vai dizer: triste de mim, porque não voltei para Deus quanto antes. Qual é a primeira consequência do pecado, gente? Se você está nesta primeira consequência do pecado, volta ainda hoje. Volte para o Senhor ainda hoje. Faz um bom exame de consciência e uma confissão o quanto antes. Se você está na segunda consequência, volta o quanto antes. Se você está na terceira consequência, ainda não morreu, fisicamente dizendo, mas por dentro já está morto espiritualmente, porque já não confessa mais, não comunga mais, não acredita mais em Deus. Volta ainda hoje, ainda dá tempo, porque pode ser nesta noite que Deus venha te chamar, pode ser agora. Eu lembro de uma pregação que eu vi no YouTube, não uma pregação, né? Um padre que estava pregando, e ele estava pregando sobre a misericórdia de Deus, pregando sobre a condenação da alma, que Deus nos chamaria, e do nada ele diz: merci, Senhor, ou seja, perdão, Senhor, e ele cai morto no chão. Olha que coisa, ele estava pregando, estava anunciando o evangelho, estava fazendo aquilo para que ele foi chamado, e ele morreu. E é bonito eu acho muito bonito essa cena. Ele põe a mão no coração e: merci, Senhor, me perdoe, Deus. E se você não tiver estes segundos, e se eu não tiver estes segundos de pedir perdão a Deus, de arrependimento sincero, não oculte, meu irmão, suas faltas. Volta, começa a lutar hoje. Hebreus 12:4 vai dizer: ainda não tendes resistido ao pecado até o sangue. Sangra, prefere a morte do que pecar, porque o pecado é a maior desgraça. Tem muita gente que tem medo de morrer, mas não tem medo de pecar. Tem muita gente que tem medo de morrer, mas não tem medo de prejudicar a sua alma para a eternidade. Nosso maior medo não deve ser a morte, mas deve ser a condenação da nossa alma, ou seja, a morte eterna. Se hoje eu estou em estado de pecado, eu devo buscar uma confissão o quanto antes e me levantar. E quantas vezes eu caí, eu me levanto, caí, me levanto, até que uma hora esse bendito desse pecado vai ser vencido. Será possível? Mas eu não posso desistir, não. Eu tenho que lutar. Hebreus 12:14, porque sem santidade ninguém jamais verá a Deus. E aí eu vou dizer assim: mas eu sou muito fraco, a tentação está muito grande. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará meio de suportá-la e sairdes dela. Nós caímos no pecado, não foi porque a tentação foi maior, foi porque nós fomos menores. Vai dizer um estudioso da igreja que perante uma tentação eu posso sair ou mártire ou idólatra. Perante uma tentação eu escolho, ou eu saio dela mártire ou idólatra. Gente, e não tem essa de bonitinho ou bonitona não. Quando o pecado bate a nossa porta, ele vem com tudo. Se eu não corro com o pecado, não tem essa de lutar não, assim, de bater de frente com o pecado. Ah não, tô lá na casa da minha namorada, tá só eu e ela, vou ficar aqui porque eu sou o cara, eu sou forte. Não tem essa não. Se você não correr, você vai cair.
Tá ali o dinheiro, ali a tentação está vindo. Nossa, não tem ninguém aqui, esse dinheiro está dando sopa aqui, já tem um mês que está aqui. Vou pegar, prestar depois. Não faz isso não. Aquela mulher está dando mole para mim, a mulher do meu trabalho, eu sou casado. E eu estou ali alimentando, zapeando com ela o tempo inteiro. Corre! Olha o que a palavra diz para nós. Foge do pecado como se foge da serpente. Porque ela vai te picar, ela vai te morder, ele vai dar o bote em você. Foge, corre. Na luta do pecado vence aquele que corre. Na luta do pecado vence aquele que corre. É necessário, meu irmão. É necessário lutar com todas as nossas forças e ainda mais com a graça de Deus. Eu consigo. Porque vale a pena ser de Deus. Eu convido vocês a comprarem este livro. É um livro muito pequeno que vai ajudar muito na salvação das vossas almas. Dom Bosco vai dizer o seguinte aqui: por isso deveis vigiar continuamente para não cair no momento de tentação, ou seja, quando o demônio vos incita em fazer o mal. É de muita utilidade para vós perseverar das vossas tentações, afastando-vos da ocasião de pecado, das conversas escandalosas, dos espetáculos onde não se vê nada de bom. Que espetáculo é esse? Show mundano que está aí hoje, as coisas mundanas que está aí na internet, e onde há sempre o perigo grave do prejuízo da alma. Santo Cura dá-se a dizer que quando nós vamos a um baile, olha que os bailes do tempo de Santo Cura d'Ácia eram bem respeitosos. Da porta para dentro do baile, quem nos acompanha é um demônio. Na mesma quantidade dos que são os dançantes, são os demônios que lá festejam. Santa Faustina, no momento da sua conversão, ela estava num baile e Deus perguntou para ela: até quando você vai me trair? Ela dançava no baile, como se fosse a coisa mais simples. O pecado se apresenta para a gente numa coisa simples. Porque se o demônio se apresentasse para nós do jeito que ele é, você acha que você ia pecar? Mas não ia de jeito nenhum. Então corre deste pecado. E por que eu devo fazer isso? Porque eu vou para o inferno? Sim. Por que eu devo fazer isso? Porque é contra a lei de Deus? Sim. Mas tem uma coisa muito mais profunda. Quando nós encaramos o pecado só como uma ofensa a Deus, só como algo que deve ser feito, que é uma obrigação, facilmente eu cairei nele. Eu devo encarar o pecado, ou a luta contra o pecado, ou não pecar, como um amor para com Deus. Vou deixar de pecar não porque é uma ordem de Deus, mas sim porque eu o amo. Vou deixar de pecar não porque eu estou ferindo um mandamento, mas porque eu estou ferindo a Deus. Vou deixar de pecar não porque eu vou para o inferno, mas porque eu quero ir para o paraíso para o resto da minha vida. Ou seja, quando eu vivo esta luta contra o pecado, eu vivo ela porque eu quero amar a Deus. É isso. A nossa luta contra o pecado é uma resposta de amor a Deus. É uma resposta àquilo que tão grande Deus faz por nós. É o mínimo que nós podemos fazer. Então, quando você estiver ali na situação de pecado, você vai pensar assim: eu não vou pecar porque é contra, por exemplo, contra o 6º mandamento. Não pense isso. Pense assim: eu não vou pecar porque eu vou ferir o coração do meu Deus. Quando você estiver ali no domingão, não vou na missa não, mas é pecado, mas eu estou com preguiça, não estou sentindo mais Deus, não estou sentindo nada, estou no deserto. Mas aí pense assim: bem, eu não vou deixar de ir à missa, ou melhor, eu não vou à missa simplesmente porque é pecado, mas eu vou à missa porque eu amo a Deus, e mesmo sem senti-lo, eu sei que Ele estará lá me esperando. Mude. Padre Léo, que é mestre, em falar isso, canalize a situação do pecado. Hoje eu não vou fofocar, não porque eu não tenho vontade, mas porque eu quero amar a Deus. Mude a estratégia, não encare como uma proibição. É mesmo que o povo diz por aí, que tudo que é proibido é gostoso. Eu não sei disso, Safadeza pura. Mas então,
mude o proibido. Não, é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu quero amar a Deus. Porque eu quero alegrar o coração de Deus. E aí, para mim encerrar, tem um meio de perseverarmos nesta luta. Quero também aconselhar este livro, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grillon de Montfort. São Luís vai escrever neste livro que ele detalha o rosário como rosas. E tem uma parte aqui das rosas, a rosa vermelha, e esta rosa vermelha é para os pecadores. E ele diz aqui coisas fantásticas. Que aqueles que rezam o rosário, por mais que sejam obstinados no pecado, aqueles que permanecem fiel a Nossa Senhora, por mais que eles forem os piores desgraçados deste mundo, eles conseguirão vencer. Eles conseguirão ganhar a salvação. E aí muitas vezes nós dizemos assim, mas o texto é tão bobinho, é uma coisa tão pequena, né? O texto é tão pouco. O texto é quase nada. A palavra de Deus vai dizer, comece com um pouco para ser fiel às coisas grandes. Quer vencer o pecado? Quer vencer o pecado? Aqui está o antídoto. Quer vencer o pecado na sua vida? Aqui está a arma mais poderosa. A arma do rosário, a arma do texto. São Luís vai dizer que esta arma é tão poderosa que os demônios tremem. Uma vez São Domingo, não o de Sávio que nós estamos falando dele, mas o Gosmão, pregador da Ave Maria, estava pregando sobre o Santo Rosário e um herege miserável começou a escarnecê-lo, dizendo que aquela oração era uma oração repetitiva que não agradava a Deus. No mesmo instante que aquele herege fechou a boca, entrou 15 mil demônios. Está aqui nesse livro. O herege dizia que aquela oração era uma oração ruim. Ele fechou a boca, entrou 15 mil demônios. E os demônios possuíram aquele herege. E São Domingos, no meio da pregação, disse: vou mostrar-lhes o poder do rosário. E começou a rezar. E cada Ave Maria caía do corpo daquele homem, 100 demônios como brasa no chão. E quando terminou as 150 Ave Marias do rosário, todos os 15 mil demônios haviam saído daquele processo. Vai dizer aqui no Segredo Admirável do Santíssimo Rosário que São Domingos de Gusmão salvou 100 mil almas pelo rosário. São Luís Maria Grillon de Montfort vai dizer que é uma das armas mais poderosas. Sabe por que nós temos caído em tantos pecados? Sabe por que nós temos ofendido tanto a Deus? Porque nós não temos exercitado a pequena coisa, a pequena via de santificação, a pequena luta. Rezar o texto, meu irmão, é isso. Vai dizer aqui neste livro que tinha um rei, e este rei era devoto de Nossa Senhora. Apesar de ser um grande pecador, aquele homem decidiu que quando ele saísse para a rua, ele amarraria em si o rosário. E por ele ser rei, ele tinha uma autoridade. Quando ele passava na rua com aquele rosário amarrado aqui na cintura, as pessoas olhavam e por reverência ao rei, elas rezavam. Elas rezavam o rosário. Vai dizer São Luís que aquele rei foi acometido de uma doença e veio a morrer. E no momento do julgamento dele, Jesus já tinha dado a sentença de condenação a ele. Nossa Senhora então aparece e fala para Jesus: meu filho, permita que ele possa voltar à vida. Porque só dele andar com o rosário amarrado na cintura, este homem conseguiu trazer muitas almas para mim e para ti. Permite então, meu filho, que ele possa voltar à vida e então se arrepender dos seus pecados. E vai contar a história aqui no livro que aquele rei voltou à vida, ressuscitou. E daquele dia em diante, então, ele começou a não só mais andar com o rosário, mas ele começou a rezar o rosário todo dia. 15 anos depois ele veio a falecer.
disse São Luís, Nossa Senhora então foi buscá-lo do purgatório e levá-lo para o céu. Veja, o homem já estava condenado ao inferno, mas porque ele andava com o rosário, Nossa Senhora intercedeu por ele no julgamento e ele teve a graça de voltar para se arrepender e mudar de vida. A Glória Apolo conta no testemunho dela, isso é lindo demais. Quando a Glória Apolo morreu, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ela teve a graça, Jesus caminhou com ela pelo inferno, mostrou o purgatório e mostrou o céu. E Jesus disse para ela o seguinte: olha, Glória, sabe por que você vai voltar à vida? Porque um filho meu muito piedoso e devoto do rosário da minha mãe viu a notícia de que você tinha morrido. Detalhe, gente, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus estava contando para a Glória Apolo que aquele homem iria ver a notícia que aquela mulher não tinha visto ainda, ver a notícia que aquela mulher tinha sido atingida pelo raio e teria morrido, e que aquele homem então rezava pela alma da Glória Apolo. Olha para você ver o mistério. E Jesus falou para ela: por causa dele, por ele ser um filho bom, ele ia ver a notícia, mas ele tem tantos méritos comigo, porque ele reza o rosário, que eu vou te dar a vida, para que você possa contar esse testemunho para todos. E está aí a Glória Apolo, só aí na internet. Veja, o fato ainda nem tinha ocorrido, mas Deus sabia que alguém que rezava o rosário ia rezar pela salvação da alma daquela pessoa. Rezar o rosário é, até mesmo, São Luís vai dizer aqui, evitar futuras quedas no pecado. Quer vencer? A arma está aqui. A arma mais poderosa de todas. A arma mais poderosa de todas. E aí Dom Bosco vai dizer aqui neste livro umas coisas muito interessantes para mim encerrar esta pregação, que eu já falei demais. O povo que está aqui não vai mais nem me ouvir, gente. Meus caros jovens, a principal luta contra o inimigo, para afugentar o inimigo, é uma vida recolhida, a pureza, que também é um diamante. Acrescentai à vida recolhida a frequência à confissão, sincera, e a comunhão fervorosa, fugindo também dos companheiros que por obras ou palavras menosprezam esta virtude. Para prevenir-vos do assalto do inimigo, lembrai-vos que disse o nosso Divino Salvador: este gênero de demônio, no caso das tentações contra a pureza, não são expostos senão com a oração e com o jejum. Com o jejum quer dizer com a mortificação dos sentidos, refreando os maus olhares e o vício da gula, fugindo do ócio e da moleza, e só dando ao corpo o repouso estritamente necessário. E além do mais, ele vai dizer no prólogo do amor, aqui neste livro, pequeno livrinho, mas que é tão rico: aqueles que querem obter virtudes têm que ser devotos da Virgem Maria. Nenhum santo da igreja foi santo sem ter sido devotíssimo da Virgem Santíssima. Seja devoto de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, leva a mão sobre o seu coração, vai pedindo a Deus e a Nossa Senhora hoje a graça de lutar, a graça de ser mais resistente. E se por acaso você teve a desgraça de cair no pecado e ainda não se confessou, meu filho, minha filha, busque um sacerdote o quanto antes. Corre. Não perca mais tempo. Com a mão no seu coração vai dizendo: dá-me, Senhor, a graça de um arrependimento verdadeiro. Dom Bosco vai dizer que o demônio, ele tira a nossa vergonha na hora de pecar e nos devolve na hora de confessar. Então que o Jesus
Que Jesus possa tirar toda a vergonha do seu coração agora. Você que sente vergonha de confessar. Você que há muito tempo omite os pecados diante do sacerdote. E Provérbios vai dizer: aquele que esconde os seus pecados não obtém misericórdia. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não há de prosperar. Pede a Jesus agora, meu irmão, minha irmã, esta graça. A graça de o quanto antes fazer uma confissão. O quanto antes fazer uma confissão. Outro dia para trás, eu vi numa pregação do padre José Augusto, ele contando uma história de um santo, que um jovem havia feito um propósito que todas as vezes que caísse em pecado, que ele buscaria um sacerdote o quanto antes. Mas foi passando o tempo, este jovem foi se esfriando e caiu em um grave pecado mortal. E ele disse: eu não vou confessar. E numa noite, então, Nossa Senhora aparece para ele e diz: vai confessar. E aquele jovem diz: eu não vou, porque onde que eu vou achar padre? Era tantas da noite. E Nossa Senhora insistiu com ele: vai confessar. E aquele jovem então se levantou, já estava deitado, se levantou, foi na paróquia, bateu, era tantas da noite, bateu na porta do padre: padre, eu preciso confessar. E o padre disse: já é a noite, volta amanhã. E o jovem continuou ali, esmurrando a porta do sacerdote: padre, eu preciso confessar. Nossa Senhora me mandou aqui. E o padre então, ali meio aborrecido, desceu, tomou a confissão daquele jovem. Aquele jovem voltou para casa feliz. Naquela noite, aquele jovem veio a falecer. E quando ele chegou diante de Jesus, Nossa Senhora disse para ele: viu porque eu mandei você ir confessar? Porque hoje era o dia da tua morte. Se você não tivesse confessado, eu não poderia interceder pela sua alma. Pode cantar a música que vocês prepararam. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais.